Título 3º. O município. Capítulo 1º. Da organização do município. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 8º. A sede do município dá-se o nome de Mariana, e tem a categoria de cidade. Parágrafo único. Os distritos e os subdistritos têm os nomes vinculados ao da sede. Artigo 9º. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Parágrafo único. Ressalvadas as exceções estabelecidas nesta lei orgânica, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições, e, a quem for investido na função de um deles, exercer a do outro. Artigo 10. A autonomia do município se consagrará definitivamente pela: Inciso 1º. Elaboração e promulgação desta lei orgânica. Inciso 2º. Eleição pelo voto direto do prefeito, vice-prefeito e vereadores. Inciso 3º. Organização do seu governo e administração. Seção 2ª. Da competência do município. Artigo 11. Compete ao município prover tudo, que diz respeito ao seu interesse territorial, tendo como objetivo primordial, o pleno desenvolvimento de suas funções sociais, e a garantia do bem-estar dos seus habitantes. Artigo 12. Compete ainda ao município: Inciso 1º. Manter relações com a União, os Estados Federados, o Distrito Federal, e os demais municípios do país. Inciso 2º. Organizar os serviços administrativos de modo a atender, satisfatoriamente, os seus munícipes. Inciso 3º. Firmar acordos, convênios, ajustes e instrumentos congêneres, observados os parâmetros da lei. Inciso 4º. Difundir a seguridade social, a educação, a cultura, o desporto, a ciência e a tecnologia, e a preservação dos valores culturais, e do meio ambiente. Inciso 5º. Proteger a flora e fauna e o equilíbrio ecológico. Inciso 6º. Instituir, decretar e arrecadar os tributos de sua competência, e aplicar as suas receitas, sem prejuízos da obrigatoriedade de prestar contas, e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso 7º. Organizar e prestar diariamente, ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo neste o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Inciso 8º. Promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do parcelamento, da ocupação e de uso do solo, mediante lei específica. Inciso 9º. Organizar seus serviços administrativos e patrimoniais. Inciso 10. Administrar seus bens, adquirir outros, aliená-los mediante preceitos legais, aceitar doações, legados e heranças, e dispor de sua aplicabilidade para atendimento dos fins sociais. Inciso 11. Promover desapropriações por interesse social, por necessidade ou utilidade pública, nos casos e formas previstos em lei. Inciso 12. Estabelecer servidões administrativas, e, em caso de iminente perigo ou calamidade pública, usar de propriedade particular, assegurando ao proprietário indenização por danos que forem comprovadamente verificados. Inciso 13. Estabelecer os quadros e o regime jurídico dos seus servidores. Inciso 14. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União, e do Estado, programas de educação infantil, e de ensino fundamental. Inciso 15.
associar-se a outros municípios do mesmo complexo geoeconômico e social, mediante seu ANV acento circunflexo NIO5, para gestão, sob planejamento, de funções públicas ou serviços de interesse comum, de forma permanente ou transitória. Inciso 16. Cooperar com a União e Estado, nos termos de convênios ou consórcios, para execução de serviços e obras de interesse para o desenvolvimento local ou regional. Inciso 17. Participar, autorizado por lei municipal específica, da criação de entidade intermunicipal para realização de obras, exercício de atividades ou execução de serviços específicos, de interesse comum. Inciso 18. Interditar edificações em ruínas, ou em condições de insalubridade, e fazer demolir construções, que ameaçam ruir ou apresentem perigo comum, observado, no que couber, os preceitos relativos aos imóveis tombados pelo patrimônio público. Inciso 19. Regulamentar a fixação de cartazes, anúncios, emblemas ou quaisquer outros meios de propaganda ou publicidade. Inciso 20. Regulamentar e fiscalizar, na área de sua competência, os jogos esportivos, os espetáculos e os divertimentos públicos. Inciso 21. Fiscalizar a produção, a conservação, o transporte e o comércio de gêneros alimentícios, carnes e produtos farmacêuticos destinados ao abastecimento público, bem como substância notoriamente nociva ao meio ambiente, à saúde e ao bem-estar da população. Inciso 22. Regulamentar e fiscalizar a instalação de ascensor ou aparelho similar, nos prédios em construção, e nos já construídos, de modo a garantir a segurança de seus usuários. Inciso 23. Licenciar estabelecimento comercial, industrial e outros, cassando-lhes o alvará de licença no caso de desobediência aos preceitos legais ou na hipótese de causarem danos ao meio ambiente, à saúde e ao bem-estar da população. Inciso 24. Exigir que das empresas, que venham a se instalar no município, tanto na zona urbana quanto na rural, submetam-se, antecipadamente, ao poder público municipal, o plano de suas atividades compatibilizando com o interesse do município, e a saúde e bem-estar da população. Inciso 25. Fixar o horário de funcionamento dos estabelecimentos industriais e comerciais, bem como dos congêneres. Inciso 26. Administrar os cemitérios municipais, e fiscalizar os serviços funerários, que pertencem à iniciativa privada. Artigo 13. É competência do município, comum à União, e ao Estado. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas, e conservar o patrimônio público, evitando, tanto quanto possível, a sua deteriorização por abandono ou mau uso. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 3. Fomentar as atividades econômicas, e estimular, nos limites fixados em lei, o melhor aproveitamento da terra. Inciso 4. Impedir a evasão, destruição e a descaracterização de obras de arte, e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5. Proporcionar à população os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Inciso 6. Proteger o meio ambiente, e combater a poluição de qualquer espécie. Inciso 7. Preservar as florestas, as encostas, as veredas, as fontes hídricas, utilizando-se de meios adequados, que permitam a preservação dos animais silvícolas em extinção. Inciso 8. Fomentar a produção agropecuária, e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9. Promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais, e do saneamento básico. Inciso 10.
combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores carentes. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Inciso 12. Estabelecer e implantar política adequada à educação para a segurança do trânsito. Artigo 14. Ao município, compete legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, no que couber.